Eu perguntei para o pessoal do São Paulo se teve alguma evolução nas negociações de reforço e atualizando vocês. O São Paulo tem hoje conversas que podem ser decisivas sobre contratações de jogadores. Até ontem não tenho atualizações significativas de contratação de jogadores para passar para vocês, apesar das conversas estarem em andamento. Ou seja, conversas em andamento não num estágio avançado a ponto de a gente falar assim, opa, já dá para a gente contar que já está aí prestes a chegar um jogador. O único que está aí certíssimo, já com o contrato assinado, só vai fazendo exames médicos, é o Tapia, que está aí na tela com a gente. Bom, vamos aqui falar então, já que a gente falou de reforços, eu tenho que falar aqui também sobre as cobranças recentes aí também da torcida organizada, né? Porque é amplamente falado e amplamente divulgado que a torcida organizada acaba norteando algum tipo de pressão. O Baby lá está sendo pressionado para ele se manifestar, para ele falar sobre as coisas, e ele pressionou lá e falou de novo sobre Belmonte, Nelsinho, Chapecó, Muricy e Milton Cruz. É a cobrança dele. Ele isentou o Júlio Casares, diz que quer que sejam feitas mudanças na Barra Funda e citou esses nomes que eu falei para vocês agora. Diz que tem que fazer mudanças, tem que trocar esses profissionais, que tem que contratar jogadores e que não adianta fazer mudanças faltando 10 rodadas para o campeonato acabar. E aí, isso ele já tinha feito ontem ao longo do dia. E aí, mais para o final da noite, ele fez uma outra postagem dizendo que fez uma solicitação para a diretoria para ter uma conversa com o Muricy e com o Crespo. Cara, assim, o que vai adiantar o Baby conversar com o Crespo? Sem entrar em vertente de crítica ou reclamação ou desdém nas coisas que eu vou falar. Assim, da parte de vocês, assim, também, pedindo para vocês participarem comigo. Eu fiquei imaginando, eu falei assim, cara, ele tem que falar com o Júlio Casares, ele tem que falar com o Belmonte, ele tem que falar até com o Muricy, ainda acho até válido. Ele tem que falar com o Rui Costa, o Rui Costa ainda é diretor, mas a gente sabe que ainda está ali meio que mais direcionado. Mas o que ele vai falar com o Crespo? Assim, eu queria que algum de vocês me explicasse. Eu queria que vocês me explicassem para o que ele falando com o Crespo mudaria hoje. Eu acho que a cobrança tem que ser para que, por exemplo, chegue lá no CT e converse, fala assim, por exemplo, quer falar com alguém, vai falar assim, ô Belmonte, o que você está fazendo? Ô Nelsinho, Chapecó, o que vocês estão fazendo? Qual o planejamento do futebol de vocês? Como é que está o DM? Como é que estão os jogadores? Como é que está o clima interno? Como é que está a preparação? Como é que está essas coisas? Cara, você vai chamar, você vai chegar lá e vai falar com coisa. O Zubeldia ficou mais de um ano lá com o apoio do cara. O Crespo teve um jogo, e o cara quis sentar com o cara para conversar com o técnico. E não é nem pressionar. Vai falar o que para ele? Ó, situação tá na merda. O Crespo já deixou claro na entrevista coletiva que ele já entendeu isso. Sabe? O Renan Gamer tá falando que acha que é para respaldar. Mas, cara, se for para respaldar, você vem publicamente e fala: o Crespo está respaldado por nós. A gente vai falar com os dirigentes aqui, porque o Crespo está respaldado. Ele vai falar com o Crespo: olha, Crespo, você está respaldado? Não precisa ir lá para falar isso para ele, o Renan. Você respalda ele pelas redes sociais, pela mídia, você faz essas coisas. Assim, ele lá falar com o Crespo, eu não tô. Assim, o cara imagina, o cara vai deixar de estar ocupado, se preparando para o jogo, ou do Red Bull, ou do Corinthians, para conversar com a organizada. Eu não tô falando que não é válido o protesto ou a cobrança. Acho que está direcionado para o caminho errado. Quem tem que falar com os dirigentes, tem que falar com o técnico. Acho que no final das contas não está adiantando muito. Eu acho que está tendo um holofote em cima do Crespo, muito exacerbado, porque muita gente não engoliu a demissão do Zubeldia. Isso eu já tinha falado até ontem. Muita gente não engoliu a demissão do Zubeldia e está forçando uma barra para canalizar no Crespo os problemas. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, para vocês prestarem muita atenção agora no que eu vou falar, com muita atenção, quero que vocês entendam o que eu vou falar para vocês. Eu ouvi um negócio ontem que eu não gostei. Isso não é uma informação que eu ouvi dos autogestores, mas é uma informação que eu ouvi que eu não gostei, que está circulando no mercado da bola e no mercado do futebol. Presta atenção no que eu vou dizer para vocês. O Fortaleza tinha segurado o Vojvoda porque ele sabia que o São Paulo ia atacar o Vojvoda e ia puxar ele quando caísse o Zubeldia. Aí eles seguraram a queda do Vojvoda, deu um jogo eles demitiram o Vojvoda. O Vojvoda caiu ontem. O Crespo acabou de chegar no São Paulo.
Aí escuta o que eu vou falar para vocês agora, que tá rolando aí por baixo dos panos. O Vojvoda está disponível no mercado. O Zubeldia está disponível no mercado. O Fortaleza tem um forte interesse de pegar o Zubeldia, tá? Aí vamos imaginar o seguinte, o Vojvoda caiu, o Zubeldia vai para Fortaleza. O Corinthians está insatisfeito com o Dorival Júnior. Escuta o que eu estou falando para vocês verem como é que o negócio é louco. O Corinthians está insatisfeito com o Dorival Júnior e tem interesse no Vojvoda. E tem muita gente já fazendo lobby para a queda do Crespo. Já tem gente pensando lá na frente em retornar o Dorival Júnior no caso do Crespo não der retorno e resultado rápido no São Paulo. Bem parecido com o que aconteceu com o Autuori e o Muricy em 2013, tá? Que tava o São Paulo estava com o Ney Franco caiu, depois veio o Autuori também não conseguiu render muito bem, aí veio o Muricy meio que como um salvador, um cara que já conhecia o grupo fazendo as coisas. Então, assim, tô falando para vocês que o negócio é tão louco que o Crespo tá um jogo no São Paulo, o Vojvoda ficou um jogo depois de ter sido mantido durante 40 dias aí de pausa, o Dorival mal chegou no Corinthians e os caras já estão falando de outra dança das cadeiras de treinador. É um negócio que me deixou assim ontem, eu falei assim, cara, não é possível que eu tô ouvindo isso. Não é possível que a cabeça das pessoas ela possa ser nesse sentido. Vou repetir, isso não é uma informação oficial, isso não é uma coisa que eu ouvi de dirigentes do São Paulo, isso é um boato de especulação do mercado, tá? Isso é um boato especulativo do mercado, de que o Corinthians está insatisfeito com o Dorival e tende a pegar o Vojvoda. O Fortaleza tende a pegar o Zubeldia. E uma vez que a pressão no Crespo não surta efeito, que o Crespo, a pressão do Crespo não surta efeito, não, que a pressão cresça demais no Crespo e ele fique disponível e ele não consiga bem, e com o Dorival disponível, o Dorival faria um acordo financeiro melhor com o São Paulo e o Dorival voltaria para o São Paulo. Gente, tá na hora da gente dar um freio nisso. Tô contando assim com o bom senso das pessoas, porque o mercado de futebol é louco. As pessoas no desespero, elas topam qualquer coisa. E o que eu estou ouvindo, por baixo dos panos, estou falando de mercado da bola, não de dirigente de São Paulo, mas por baixo dos panos. Isso é uma loucura tão grande. A gente está vendo comentários, por exemplo, aí você vai lá, você vê assim o Cicinho falando a culpa do São Paulo ter perdido é do Crespo. O Souza vai lá e fala a culpa do São Paulo ter perdido é do Crespo. Você ouve lá o Arnaldo Tironi, eles falando que a culpa do São Paulo, que o Crespo foi muito mal. A massa toda tá trabalhando em cima do... O Baby quer falar com o Crespo. Cara, o Crespo tá aí a um jogo, porra. Vou repetir, o Crespo tá aí a um jogo. As pessoas estão pegando uma massa crítica única, uma única voz, caminhando para conduzir que a culpa é do cara agora. A gente falou que, inclusive, ontem, o menos culpado do que está acontecendo aí é o técnico hoje. É o menos culpado é o técnico. O mercado é louco, o mercado demite, contrata, troca, faz essa dança das cadeiras, por isso eles estão aqui na tela do meu lado. Mas eu ouvi essa merda ontem e falei assim, cara, não é possível que as pessoas realmente... Assim, repetindo, não é uma informação, mas é um boato de bastidor. E é um boato que, se você parar para prestar atenção, ele sim faz sentido. Ele faz sentido, principalmente pela queimação de filme, que tá um esforço tão grande para queimar o Crespo depois de um jogo, mas assim, um esforço com vontade. Porque eu nunca vi na minha vida um técnico por ser demitido e o cara ter sido cravado o trabalho dele depois de um jogo. Então, sabe assim, sabe quando parece um script, um roteiro já pré-montado das coisas? Cara, pelo amor de Deus, esse jogo contra o Flamengo, se fosse em condições normais, se a gente perdesse do Flamengo de 2-0, ninguém ia falar nada. Condições normais. E não foram condições normais. Foi o primeiro jogo do Crespo, cheio de desfalque, Maracanã lotado, o Flamengo pressionado, o time numa rotação abaixo do Flamengo. Cara, não dá, bicho. Não dá. Honestamente, fiquem ligados. Cuidado com as narrativas. Cuidado com a forma como as pessoas falam. E eu tô falando para vocês, isso não é uma informação confirmada. Isso é um boato que está correndo no mercado, mas um boato real, de que o Corinthians queira pegar o Vojvoda, de que o São Paulo, com a liberação do Dorival, possa ter um plano para caso o Crespo não consiga render, e o Zubeldia indo para o Fortaleza. Se você parar para pensar pela lógica, ele nem está longe da realidade.
A questão é a forma como eu estou empurrando já o movimento todo em cima do Crespo. E aí, para mim, cara, tá totalmente errado. A gente ficou com o Zubeldia mais de um ano. Mais de um ano o Zubeldia ficou. A gente aí, entre trancos e barrancos, mas ele ficou mais de um ano no São Paulo. Na boa, esse tipo de papo, e principalmente com essa onda de empurrar já um monte de críticas canalizadas para o Crespo depois de um jogo, você me desculpa, tá totalmente desproporcional ao que a gente viu. Nós ficamos 18 jogos com o Zubeldia no Campeonato Brasileiro e vencemos 2. O Crespo teve um jogo contra o Flamengo no Maracanã e pronto, o mundo já desabou. Eu só volto a repetir para vocês, não se trata de Crespo e Zubeldia, se trata de narrativa e como a gente está enxergando as coisas.